grande número de bandeiras de Israel no ato a favor de Jair Bolsonaro neste domingo em São Paulo chamou a atenção da ligação entre política e religião. O discurso do ex-presidente será incluído pela Polícia Federal na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado. De acordo com a Polícia Federal, a fala reforçou a linha de investigação de que houve uma trama de tentativa de golpe de Estado. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Para policiais federais envolvidos na apuração do caso, embora tivesse a intenção de sustentar que não houve tentativa de golpe, o ex-presidente admitiu que havia uma minuta e parte do discurso será incluído no inquérito. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mais de 600 mil pessoas participaram da manifestação. Um grupo de estudos da USP estimou o público em 185 mil. Além do tradicional verde e amarelo, bandeiras de Israel se destacavam na Avenida Paulista. As vendas estão maravilhosas. As bandeiras do Brasil, como a gente pode ver, ainda temos algumas peças, mas as bandeiras de Israel realmente... Vendeu tudo? Venderam todas. Não sobrou nenhuma, nem para mostruário. O próprio ex-presidente segurava uma ao subir no trio elétrico onde discursou. A bandeira israelense era vendida a R$ 50, a do Brasil a 40. Com a crise diplomática desencadeada após a fala de Lula sobre a ofensiva de Israel na faixa de Gaza, o uso das bandeiras em apoio aos israelenses era esperado, já que os manifestantes são oposição ao atual governo. Mas algumas justificativas foram confusas. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. A maior parte da população de Israel é judia e não reconhece Jesus Cristo como o Salvador, o que é a base do cristianismo. Esse tipo de manifestação sempre foi vista em eventos de bolsonaristas, com a presença de bandeiras e frases em defesa de Israel. E apesar de o cristianismo não ser comum entre os envolvidos, a explicação está sim na religião. Para parte dos evangélicos, ir contra Israel é ser contra a vontade de Deus. O Antigo Testamento, no livro Gênesis, afirma que Deus oferece uma bênção às nações que dessem suporte à descendência de Abraão. Isso é interpretado por alguns evangélicos como apoiar Israel, porque, segundo o texto, os judeus, sendo descendentes de Abraão, seriam o povo escolhido de Deus. No entanto, o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, prega que a vinda de Jesus Cristo acabaria com a razão de Israel ser o povo escolhido, uma vez que a salvação de Deus seria oferecida a todos. Por que o Antigo Testamento e por que as pessoas defendem Israel imaginando que isso equivale a defender Cristo? Porque o plano político por trás da teologia do domínio levou no mundo inteiro e, portanto, no Brasil, a uma transferência teológica significativa. Abandona-se cada vez mais claramente o Novo Testamento para abraçar-se o Antigo Testamento. A chamada teologia do domínio defende que o poder político deve ser dominado pelos ungidos pelo Senhor, teoria que liga esses religiosos ao Estado de Israel. A teologia do domínio implica dizer que o Estado civil deve ser submetido à lei religiosa. No caso das igrejas neopentecostais, a sua própria religião, é claro. Isso tem consequências muito graves para pensar a própria democracia. Quer dizer, Israel aqui é visto, sobretudo, como o reino de Israel, como um reino vencedor de guerras, como um reino que exterminou os inimigos, como um reino que não aceitava nada que não fosse a própria imagem da sua religião e que, portanto, a imagem da teologia do domínio, da submissão do Estado ao poder espiritual, mas não a espiritualidade, mas a denominação favorecida por aqueles que querem chegar ao poder. Para o coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a extrema-direita se apropriou de símbolos de Israel e do judaísmo para outras propostas. Eu diria que é uma sinergia entre uma ideia de Israel, entre o conceito de Israel, entre uma imaginação sobre Israel, não é? E essa imaginação, esse conceito, essa ideia, eu chamo de Israel imaginária. Essa Israel imaginária, ela produz uma comunidade política. O que essa comunidade, nova comunidade política e ideológica faz é traduzir os elementos negativos do antissemitismo para elementos positivos. Ou seja, é bom ser branco, é bom ser violento, é bom ser ultracapitalista e é bom ser cristão. É muito ruim não ser cristão.